pessoal, eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o livro Divergente da autora Veronica Roth. Bom, esse livro aqui, ele saiu já faz um tempinho aí, mas eu não acompanhei o hype desse livro, eu não tive interesse de ler essa obra quando ele saiu, então eu tô lendo agora nesse ano de 2020, eu tô entrando em contato com essa obra. Já peguei alguns spoilers aí pela internet, principalmente sobre o final dessa obra, mas mesmo assim eu encarei o desafio e fiz a leitura do primeiro livro da série, O Divergente. Então eu não fiz da leitura nesse livro aqui, eu utilizei o Kindle, porque na época que eu li estava em promoção, então eu podia ler de graça pelo plano que eu assino, que é o Kindle Unlimited. Eu pago R$19,90 por mês e posso ler qualquer livro que esteja disponível. E foi isso que aconteceu com essa história. Eu comecei pelo primeiro volume, me apaixonei pelos personagens, me apaixonei pelo enredo, e aí é claro que eu tive que comprar os outros volumes aí, porque eu fiquei curiosa a respeito dessa narrativa. Então vamos lá para essa resenha, não é mesmo? Que eu sei que vocês estão curiosos aí para saber. Então ele conta a história de uma sociedade futurista, tá? Uma sociedade até um pouco distópica, onde muitas guerras, muitos conflitos aí levaram as pessoas a acreditarem que o melhor para a humanidade, para manter a paz, para manter a ordem, para manter a questão social funcionando de como se fosse uma engrenagem de uma maneira coerente e também justa para todas as pessoas, seria dividir as pessoas em facções. Então nessa obra aqui a gente se passa na cidade de Chicago e, como eu comentei, é uma obra futurista, e aí a gente encontra esse universo aí dividido em 5 facções. Então a gente tem a amizade, a franqueza, a erudição, a audácia e a abnegação, que é onde a nossa protagonista Beatrice, mais conhecida como Tris, nasceu. Então, os jovens, né, eles nascem nas famílias aí, e quando eles atingem 17 anos, eles têm uma cerimônia de escolha. Então, eles precisam decidir qual facção eles vão pertencer para o resto da vida. Então, na facção onde a Beatrice ela nasceu, juntamente com o irmão dela, o Caleb, é a facção da abnegação. Então, eles se vestem de forma simples, as casas elas não têm muitas regalias, inclusive a questão do espelho, como a gente vê logo no começo aqui da história, é uma questão muito complicada, porque não é permitido que as pessoas fiquem se olhando no espelho a qualquer momento, tem apenas uma deixa aí na lei da abnegação que você pode se olhar no espelho pelo menos uma vez a cada 3 meses, que também é o momento onde a mãe dela corta o cabelo dela, então é só naquele momento que ela vê o espelho, ela se olha ali e vê o reflexo dela. Mas no dia a dia ela não tem esse luxo, assim como também a alimentação da facção da abnegação também é muito simples, é uma alimentação vegetariana, sem grandes regalias aí, a vestimenta dela também, uma vestimenta mais simples aí, e por eles serem tão simples, por eles serem pessoas abnegadas, são eles que são os responsáveis aí por tomar grandes decisões do governo, porque de acordo com o lema aí das facções, como eles são abnegados, eles não têm ambições, não vão morar em grandes mansões, muito pelo contrário, vão morar em casas bem simples, eles não roubariam ninguém, não roubariam o governo para ter benefícios, porque eles fazem parte da abnegação, então eles seriam mais coerentes aí para lidar com as questões governamentais daquele país. Então a Beatrice, um dia antes, ela participa de uma, como se fosse uma consulta aí, né, para descobrir qual que é a aptidão dela, qual facção ela deve pertencer. E durante esse dia aí que ela vai, né, para descobrir qual que é a habilidade dela, né, se ela deve permanecer na abnegação junto com a família, ou se ela deve seguir outra facção aí, se ela tiver outra habilidade para desenvolver, e ela descobre algo muito interessante e ao mesmo tempo muito perigoso sobre si mesma. Ela descobre que na verdade ela é uma divergente, ou seja, ela não pertence a nenhuma facção, né? Ela pode ter a habilidade de pertencer a mais de uma facção. E isso, né, para essa sociedade é algo muito perigoso, porque eles veem os divergentes como pessoas que podem quebrar esse sistema de facção, já que eles podem pertencer a qualquer uma, já que eles não têm uma aptidão específica para uma determinada facção.
E aí ela fica super perdida, a moça que faz, né, a Tori, que ela faz essa análise na Beatrice, ela percebe que ela tem que se esconder, ela te recomenda, olha, fica lá na abnegação para você se manter viva, é a melhor que você pode fazer. E aí a Beatrice vai para casa, né, toda perturbada, tal, porque ela viu que ela é fora do comum aí, ela não consegue se encaixar em nenhuma das facções, ou que ela poderia se encaixar em todas, né, porque isso a gente vê aí que o Divergente tem essa questão de poder se encaixar em qualquer facção. Ela vai para casa super pensativa, não comenta nada com os pais dela, não comenta nada com o Caleb. E aí no dia seguinte é o dia finalmente aí de ter essa escolha, né, de decidir o futuro através de uma cerimônia. Então essa cerimônia ela tem as 5 facções ali, né, os pais acompanham os filhos aí para ver qual que é a escolha que eles vão fazer, e tem alguns elementos ali em cima da mesa. Então a pessoa que ela é chamada, ela tem que fazer um corte na mão e deixar pingar o sangue em um dos elementos ali que representa a facção que ela vai escolher. Então ele pode ir para amizade, ele pode ir para franqueza, ele pode ir para erudição, que é uma que prioriza muito o conhecimento, a busca pelo conhecimento, pode ir para abnegação, que é a facção da Therese e do Caleb, ou ele pode ir para a audácia, que eles são considerados os protetores da cidade, aí funciona mais como se fosse a polícia local mesmo. Então é uma facção que estimula muito a coragem, né? Então a gente tem essas 5 facções aí. E nessa cerimônia de escolha, o Caleb ele é o primeiro a ser chamado para fazer a escolha dele, o que ele, né, pretende aí para o futuro. E aí ele acaba optando pela facção da erudição. Surpreende todo mundo, né? Porque a erudição e a abnegação, elas são meio que rivais aí, né? Então eles acham que a abnegação não tem competência para lidar com o governo, porque eles são muito simples. Quem deveria estar no controle aí são as pessoas mais sábias. A abnegação não concorda, porque fala que muita sabedoria às vezes torna as pessoas egoístas, arrogantes. Enfim, as duas facções aí, elas trocam farpas ao longo do livro inteiro. Então o fato do Caleb ter escolhido a erudição, ele surpreende muito os pais, né? Surpreende muito a comunidade que ele estava ali, porque ele é considerado como se fosse um traidor, né? Justamente vai escolher a facção que é considerada uma inimiga aí, uma inimiga mortal aí da abnegação. E aí, finalmente, a Therese, ela é chamada para fazer a escolha dela. E ela fica muito indecisa, porque ela não sabe se ela deve escolher a abnegação ou uma outra facção, que seria a audácia, que é a facção que ela mais se identifica, que ela sempre ficou vidrada ali, quando ela via os colegas dela da audácia, né, pulando dos prédios, pulando do trem em movimento. Então isso acaba fascinando um pouco a Therese. E levando essa questão da fascinação que ela tinha e recebendo o diagnóstico dela lá de divergente, né, que ela se daria bem em qualquer facção, ela opta por trocar de facção. Então ela escolhe uma facção dela, a facção da audácia. E aí tem várias regras aqui no livro, né, que as famílias não podem se encontrar sempre. Ela pode se encontrar apenas no dia da visita. Isso é uma coisa diferente do filme, porque no filme fala que elas nunca mais podem se ver. Aqui não, a gente tem o dia da visita, né? Então, o dia que os pais dela, se eles desejarem, eles podem ir até o dia na facção da audácia para poder ver a Beatrice. E aí começa a aventura da nossa protagonista. Então a Beatrice, ela vai, né, um dos primeiros momentos lá do livro é que ela sai correndo atrás do trem, ela tem que pegar ele em movimento, depois ela tem que pular desse trem em movimento também para chegar na sede aí da facção da audácia. E ali ela vai ter muitas questões, muitos problemas, muitos desafios, principalmente da coragem, porque é uma facção que valoriza muito a coragem, a bravura, né, o fato de não ter medo e tudo mais. E nesse primeiro dia que ela tá lá, ela já começa a ter alguns laços, a gente percebe algumas parcerias se formando, principalmente com a Christine, que se torna uma das grandes amigas dela aí ao longo do livro. E um dos primeiros desafios que um dos instrutores propõe é que elas estão no alto de um prédio e para elas entrarem na facção da audácia, elas têm que pular sem saber o que tá esperando elas ali embaixo. E a Therese, imediatamente ela se prontifica, ela fala, não, eu vou pro primeiro, eu quero ser a primeira e tal. E ela vai lá e acaba pulando. E quando ela chega embaixo, ali tem uma rede segurando ela. E quem recebe ela nesse primeiro momento, quem acolhe ela nesse primeiro momento, é um dos instrutores que ele se chama como 4, ou em português, 4.
Então a gente tem aí o primeiro contato que ela tem com o 4, né, que é um dos instrutores, e ele fala pra ela, olha, se você quiser trocar de nome, se você quiser deixar o teu passado pra trás, agora é o momento de você escolher um novo nome pra você mesma. E aí ela opta pelo nome Tris. E aí, gente, muitas coisas acontecem ao longo dessa narrativa, a gente tem sim um envolvimento amoroso, a gente vai ter questões políticas sendo debatidas, a gente vê que essa distopia aqui, né, esse modelo de facção, a gente começa a entender um pouco mais como ele se formou e também a gente começa a perceber que existem alguns problemas aí nessas facções que tornam elas um tanto instáveis e a gente consegue perceber também qual é a verdadeira ameaça por você ser um divergente ou você se considerar um divergente aí. Então a gente começa a meio que tomar partido, né? Então a gente começa a ver quem que são os bonzinhos, quem são os maus da história, o que eles estão buscando e por que eles estão no meio dessa história de facção. Então é um livro de aventura, tá? É um livro muito envolvente, a escrita da autora é perfeita. Como eu comentei com vocês no início do vídeo, eu li primeiramente pelo Kindle, porque eu tava com as expectativas bem baixas a respeito desse livro, eu não sabia muito bem o que esperar, não sabia se eu ia gostar da história. Por mais que eu já tivesse assistido os 3 filmes que lançou, eu ainda estava com a expectativa meio insegura do que esperar sobre essa história. Mas eu amei a escrita da autora, eu gostei muito do jeito que ela descreveu os personagens, são personagens reais e principalmente a gente tem um crescimento da Tris aqui ao longo da história muito grande. Então a gente vê a transformação de uma menina da abnegação, toda tímida, toda recatada, toda com medo de se pronunciar, medo de falar, e ela vai crescendo ao longo da narrativa até se tornar uma das heroínas aí mais fortes que a gente tem ao longo da história. É claro que o 4 aí foi um dos personagens que mais ajudou nessa transformação da nossa protagonista, mas eu percebo que teve uma transformação interna muito grande dela, uma determinação, uma vontade de ser a melhor, uma vontade de crescer, uma vontade de entender muito mais sobre o que é ser um divergente, como usar isso a favor dela e a favor da facção que ela escolheu. E também ela tem um lado também da abnegação, um lado altruísta, de se preocupar com o próximo, que ela não deixa para trás. Então a gente tem aí uma protagonista muito interessante, com várias camadas, e não só ela. Então quando a gente vai analisando o 4 também, ou 4, como ele é chamado em inglês, a gente tem também um crescimento, também tem vários segredos aí que ele vai se revelando aos poucos para Beatrice e pra gente também aí ao longo da leitura. Gente, eu amei essa leitura, eu acho que vale super a pena, tá? Eu acho que é uma das distopias mais completas que eu já li. Eu gosto muito da trilogia dos Jogos Vorazes, é uma das minhas distopias favoritas, mas Divergente também conquistou o lugar aí no meu coração dessas distopias. Eu amei a forma como os personagens são construídos, como que a sociedade distópica também é construída. A autora consegue transmitir por meio da descrição. A gente consegue visualizar as cenas, principalmente cenas de luta, cenas de combate, a gente consegue visualizar isso, então é muito bom, eu gostei bastante e eu recomendo essa leitura aí. Se você já leu Divergente, se você é fã dessa série, me deixa aqui nos comentários, me contem quais foram as impressões que vocês tiveram nessa leitura, que eu vou amar saber. Vou deixar aqui embaixo também no box de descrição o link para vocês comprarem esse livro, assim como os demais aí da trilogia. Lembrando que se vocês comprarem utilizando os links que eu deixo aqui no canal, uma porcentagem vem pra mim de comissão, então me ajuda aí a continuar crescendo, a desenvolvendo mais conteúdos para vocês aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, também no finalzinho de 2018 eu publiquei o meu primeiro suspense pela Amazon, A Morte Oferece um Drink. Também vou deixar o link para vocês comprarem meu livro e conhecerem um pouco mais do meu trabalho. Bom, pessoal, a resenha de hoje foi essa. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário e a gente se vê aí no próximo vídeo.